Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim responder aqui no canal a tag dos 50% de 2022. Essa é uma tag que eu já respondo aqui há alguns anos e muitas pessoas no Booktube respondem também, que consiste em fazer um balanço do seu primeiro semestre de leituras. Eu vou colocar aqui na descrição o link da tag original, porque essa é uma tag que é feita há tantos anos que eu confesso que eu nunca me lembro, mas eu sempre vou buscar nos vídeos anteriores pra deixar marcadinho aqui. E sem mais delongas, vamos então responder as perguntas. Eu sempre falo que eu gosto que essa tag já começa com o pé na porta, porque a primeira categoria é o melhor livro que você leu até agora. E aí eu já vou roubar desde o início, porque eu escolhi duas obras. Uma é um clássico, a outra é contemporânea. Eu não consegui decidir entre as duas, porque elas têm propostas completamente diferentes, e são O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, e Ecologia, da Joana Bertolo. O Conde de Monte Cristo é um livro que já estava na minha estante há algum tempo, acho que desde o ano passado, e era um clássico que eu tinha muita vontade de ler, ao mesmo tempo que eu tinha bastante medo, porque, vamos combinar, né, tem quase 1.400 páginas aqui, e foi uma leitura extremamente bem sucedida. Eu amei esse livro, eu acho que eu demorei pouco menos ou pouco mais de um mês pra ler. Já saiu a resenha dele aqui e, enfim, foi uma obra que me arrematou de verdade. Eu agora vou virar uma proclamadora dessa história, vou ficar pedindo pra todo mundo ler O Conde de Monte Cristo, porque eu acho que vale muito a pena. E já o outro livro que eu coloquei como outro favorito do semestre, Ecologia, é um lançamento desse ano, que eu recebi da editora Dublinense, e eu amei muito. Já é um livro em outra pegada, totalmente contemporâneo. Aqui a gente tem um livro que foge dos padrões e tem uma narrativa como se fosse um quebra-cabeças, assim, com trechos que vão se encaixando. E a Joana Bertolo, essa escritora portuguesa, nos apresenta uma distopia em que a gente tem que pagar pra falar. A capa do livro já é bem característica, né, porque a gente tem código de barras na boca das pessoas. E é uma história em que o capitalismo venceu demais e que conseguiram colocar um preço nas palavras, e que todo dia, né, quando você fala, você recebe ali uma fatura na sua casa com os preços. E se o mundo já é dividido entre as pessoas que têm o direito de falar e ser ouvidas, aqui essa situação se exacerba ainda mais. Quem é que tem o direito de falar? Literalmente só quem tem dinheiro. Mas muito além disso, assim, a Joana, ela entra em muitas discussões e muitos meandros que tem a ver com linguagem. Ela faz realmente um estudo sobre o que é a comunicação, o que é a língua, por que é que a gente se afeiçoa tanto à nossa própria língua, à nossa forma de falar. Enfim, é um livro extremamente completo. Eu fiquei muito apaixonada por ele, tá cheio de flags aqui, e por isso eu não tinha como não colocá-lo aqui também como melhor leitura do semestre. A segunda categoria é a melhor continuação que eu li até agora, e você sabe que eu quase nunca leio série. Na verdade, eu quase nunca respondo essa categoria, não sei se eu já respondi antes, mas esse ano, curiosamente, eu estou eternamente lendo Desaparecidos em Luz da Lua, o segundo livro da série da Passa Espelhos, dessa escritora francesa de fantasia. A série é publicada pela Morro Branco e é traduzida pela minha amiga Sofia Soter. Só que assim, eu comecei a ler esse livro junto com a minha priminha, Ana Beatriz, e a gente gosta de ler juntas, né? Então, por conta disso, é uma leitura que vem aí sendo bem arrastada, porque, bom, a gente tem horários muito diferentes. Ela dorme cedo, ela estuda, ela faz esporte, e, enfim. E aí acaba que a gente tá num ritmo extremamente lento, e tá tudo bem, essa era a proposta mesmo, era a gente ler juntas. E a gente tá lendo esse livro, acho que desde novembro do ano passado. Então, enfim, é a melhor continuação que eu tô lendo, porque a única é um livro bastante interessante, mas que tá indo num ritmo bem diferente do meu. Terceira categoria, o melhor livro de lançamento. E aí eu pensei que eu poderia ter deixado Ecologia pra falar dele aqui, mas não, eu deixei ele lá na categoria de melhor leitura mesmo e trouxe outra pra cá, porque por que não falar de livros que a gente ama, não é mesmo? E aí eu trouxe Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara, essa escritora contemporânea brasileira que eu adoro. E ela veio aí com mais um romance extremamente profundo, cheio de sensibilidade. Aqui a gente vai acompanhar a história da Ana e da Madalena. A Ana, ela é quem tá narrando essa história pra gente, e ela perdeu o marido dela tragicamente no dia em que ela ia contar pra ele que ela estava grávida. Como que ela perdeu esse marido? O marido da Madalena cometeu suicídio, se jogou do prédio e caiu em cima do marido da Ana, num dia que ele estava saindo de casa pra encontrar a Ana e ajudá-la a buscar um quadro muito pesado que eles tinham mandado emoldurar. A história começa no IML, no reconhecimento de corpos, onde a Ana conhece de fato a Madalena, essa vizinha com quem ela não tinha contato. E então a Mari faz aqui
uma história de como as duas vão se relacionar a partir desse fato, de como elas vão tocar a sua vida. É um livro que fica indo e voltando, né, futuro e passado. A gente acompanha esse momento em que a Ana perdeu o marido e alguns anos depois, quando a filha já tem ali uns 10 anos de idade, e como que a vida dela e da Madalena se entranhou de uma maneira quase que indissolúvel, mesmo que seja por conta de um motivo tão delicado. Gostei muito, amo a escrita da Mariana e por isso eu escolhi esse livro como o melhor lançamento do primeiro semestre de 2022. Falando em lançamento, a quarta categoria é outra que eu quase nunca respondo, que é o seu lançamento mais aguardado do próximo semestre. E aí eu vou dizer que eu sou uma booktuber de Araque, porque eu nunca estou de olho nos próximos lançamentos. Eu só, enfim, fico feliz quando os livros chegam aqui na minha casa ou quando eu fico sabendo que eles foram lançados e compro, mas eu não acompanho muito esse burburinho relacionado a lançamentos, então vou deixar sem responder. Quinta categoria, o livro que mais te decepcionou esse ano. E decepcionar é uma coisa muito forte, né? E eu sempre falo que ela tem muito mais a ver com as nossas expectativas do que com a obra em si, mas pra responder essa categoria eu escolhi o Luxúria, da Raven Leilani, que foi um livro que eu recebi no ano passado da Companhia das Letras e que... no ano passado? Ou até no começo desse ano, não tenho certeza. E que eu fiquei bem curiosa pra ler, apesar de que antes de eu receber eu não sabia direito sobre o que ele era, e mesmo quando eu peguei pra ler eu não sabia. Então eu acho difícil colocar ele na categoria de decepcionou, porque eu nem criei muita expectativa, mas o fato é que eu não gostei muito dessa leitura. Uma amiga minha, Milena, já tinha lido e tinha gostado bastante, então eu acho que isso fez com que eu fosse com um pouco mais de sede ao pote. Mas enfim, não foi uma leitura que rolou muito pra mim. Tem muita gente na internet que fala que esse é um dos melhores livros do ano, então sei lá, não sei se as pessoas emocionaram demais ou se eu é que não senti o livro em tantas camadas assim, mas não foi uma leitura boa pra mim. Já a sexta categoria é o livro que mais te surpreendeu esse ano. E aí eu vou repetir resposta porque eu vou falar de ecologia. Ele me surpreendeu porque foi um livro que chegou aqui em casa da Dublinense sem que eu esperasse. E ele veio dentro do plástico. E quando eu olhei ecologia, eu pensei, ué. Primeiro que eu pensei que era um livro de não ficção e que falasse sobre meio ambiente. Depois eu descobri que não era um livro de não ficção, mas ainda assim eu achei que falasse sobre o meio ambiente. Depois eu li sobre o que ele falava e eu fiquei curiosa, mas ainda assim ele é muito, muito além do que eu imaginei, do que eu podia criar de expectativas. Ele é incrível, então ele não tinha como não estar aqui. Sétima categoria, o seu novo autor favorito, né? Nessa categoria você pode colocar um autor que lançou seu primeiro livro nesse ano ou um autor que você conheceu nesse ano. E daí lá vou eu de novo, né? Eu tô virando um clichê ambulante desse vídeo, mas vou falar da Joana Bertolo, que é a escritora portuguesa de ecologia, que eu adorei conhecer esse ano e já tô muito curiosa pra ler outras obras dela. Oitava categoria, o livro mais diferente que você já leu até agora. E eu podia falar de ecologia de novo, porque ele é um livro muito diferente, tem até QR Code no meio dele, mas não vou repetir essa resposta, vou falar de Atos Humanos, da Han Kang, que também é um livro bastante diferente do convencional. Ele é feito em polinarrativa, uma polinarrativa também que não segue muitos padrões. A gente tem partes em primeira pessoa, partes em segunda pessoa, partes em terceira pessoa, e ele é um livro de ficção, mas que visa reconstituir uma história real e muito trágica que aconteceu na Coreia do Sul no ano de 1980, eu sempre preciso dar aqui uma confirmada porque eu esqueço o ano, que foi um levante estudantil que foi fortemente oprimido pelo exército, enfim, e resultou em milhares de cadáveres de estudantes. Então um fato extremamente doloroso que só uma autora da própria Coreia do Sul poderia trazer pra gente com tanto respeito e ao mesmo tempo tanta inovação, né? Porque é o primeiro livro da Han Kang que eu leio, mas pelo que eu já ouvi falar sobre ela em seu A Vegetariana, eu imagino que ela seja uma autora que tem uma pegada aí mais contemporânea, de uma narrativa mais fluida, desconstruída. Então, enfim, é um livro bastante diferente. Nona categoria, seu personagem favorito mais recente. E aí eu escolhi a Eugenie Danglars, de O Conde de Monte Cristo. Eu falei na minha resenha de O Conde de Monte Cristo que se tivesse um livro só sobre a Eugenie, eu leria muito feliz, porque esse é um livro com muitos núcleos e muitos personagens, e é claro que o foco da história obviamente está no Conde de Monte Cristo, mas a gente tem esse gostinho aí de conhecer outras tramas paralelas que eu gostaria muito que se desenvolvessem pra fora do livro. Eu não acho que elas se desenvolvem pouco, eu acho que é como uma novela mesmo, tem alguns núcleos que aparecem e que tem a sua própria trajetória, mas que ela não é tão desenvolvida assim. Não acho que seja uma falha do autor, mas eu amei conhecer a Eugenie, essa moça muito jovem que rompe com os padrões da sua época e que tem um destino muito interessante no livro. Não vou falar sobre aqui porque eu acredito que seria spoiler, mas
amei muito essa personagem, queria muito conhecer mais sobre ela. 10ª categoria, livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E eu já falei várias vezes aqui que eu não sou uma pessoa que chora muito com ficção, mas o meu olho encheu de água em Não Fossem as Sílabas do Sábado. É uma história bastante melancólica, bastante triste e que me pega muito nesse lugar de uma pessoa jovem, recém-casada. Eu fiquei imaginando essa dor de perder um amor de uma forma tão súbita e tão inacreditável. Aqui é uma morte que acontece totalmente por obra do acaso. É aquela coisa de você estar no lugar errado na hora errada. 2 segundos a mais que ele tivesse demorado pra sair do prédio, ou 2 segundos que ele tivesse saído antes, isso não teria acontecido. E a personagem entra nesse looping de ficar pensando nisso, de ficar, meu Deus, por que é que eu chamei ele nesse momento pra vir me ajudar com esse quadro? E se ele tivesse batido um pouco mais de papo com o porteiro? E se o elevador tivesse demorado a chegar? Enfim, quando ela entra nesse looping de ficar reconstituindo a história, é a parte que ele me dá mais angústia, assim, e eu chorei um pouquinho. 11ª categoria, um livro que te deixou feliz esse semestre. Essa categoria também é sempre difícil pra mim de responder, porque eu quase não leio coisa feliz, e de fato eu não trouxe aqui um livro feliz. Eu vou falar de Violeta, da Isabel Allende, que eu coloquei nessa categoria, e ele não é um livro muito feliz, mas ele me deixou feliz porque inesperadamente me reencontrei com a família Del Valle aqui, né? A gente tem aí quase que um spin-off de um pedaço da família de A Casa dos Espíritos, que não é retratada lá, mas que eu gostei bastante. Foi uma deliciosa notícia enquanto eu lia, reencontrar essa família que eu gostei tanto de conhecer. 12ª categoria, melhor adaptação cinematográfica que você assistiu até agora. E na verdade eu voltei a assistir My Brilliant Friend esse ano, que é a adaptação pra série de Amiga Genial. Eu tô agora na 3ª temporada e eu tô amando muito, é uma série muito bem feita dessa história que eu adoro, então coloquei aqui como melhor adaptação. Próxima categoria, melhor resenha desse ano. E todo ano, né, os booktubers ficam naquela confusão de será que é a resenha que eu assisti ou a resenha que eu fiz? E como já tem alguns anos aí que eu falo da resenha que eu fiz, vou falar novamente. E é engraçado porque eu falo que eu tenho muita dificuldade de falar do que eu amo demais, mas no fim das contas a minha resenha favorita sempre acaba sendo de um livro que eu gostei muito. E aqui no caso eu vou falar da resenha de um livro que eu li no ano passado, mas cuja resenha saiu em janeiro desse ano, que foi Ressurreição, do Tolstói. Foi uma obra que eu amei ler. Eu gosto muito do Tolstói e eu tava aí já com esse calhamacinho quase fazendo um ano na estante quando eu li, e eu amei muito a leitura e gostei bastante também da resenha que eu consegui fazer dele. Penúltima categoria, o livro mais bonito que você ganhou ou comprou esse ano. E aí eu escolhi esse box lindo da Tag, que o meu marido me deu de presente de aniversário, e na verdade a Tag fez essa coleção Volta ao Mundo em Clássicos. Então aqui a gente tem clássicos de diferentes continentes. A gente tem inclusive um brasileiro, que é do Machado de Assis, a gente tem Chekhov, a gente tem Edith Wharton, uma escritora que, se eu não me engano, é japonesa, que se chama Natsumi Soeki. E enfim, eu fiquei muito curiosa quando esse box estava pra sair, e ele vem em conjunto com um curso sobre literatura clássica que eu ainda não fiz, mas pretendo fazer, porque eu acho que sempre a gente pode aprender coisas novas. E enfim, gente, ele é um desbunde de bonito, né, esse livro. Ele ainda vem com esse último aqui, fininho, dá pra ver? Ele é tipo uma revistinha que fala um pouco sobre cada um dos livros. Eu acho que vai ser um complemento bem interessante pra leitura, e ele fica maravilhoso na estante. E a última categoria é livros que você ainda pretende ler esse ano. Olha, eu ainda pretendo ler muitos livros esse ano, mas falando de obras específicas, eu sempre respondo a mesma coisa aqui, que são os livros que eu coloquei no meu desafio de 12 livros pra 2022 no caso, e que eu acho que eu ainda não li metade. Eu já devia ter lido metade, pois estamos na metade do ano, mas acho que eu ainda não fiz isso, então preciso correr aí com essa meta. Já tem 2 anos que eu não cumpro essa meta e é absolutamente ridículo, porque esse ano principalmente eu coloquei 12 livros que já estavam na minha estante, então nem que comprar eu tenho. E enfim, né, tomar vergonha na cara e ler o que eu me propus a ler. E então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo os highlights das suas leituras desse primeiro semestre, que eu vou adorar saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!